Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sob o título Caminho da Restauração. E esta série de mensagens, todas sobre o mesmo título, Caminho da Restauração, tinha e tem dois objetivos. Primeiro, voltar a nossa atenção para a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e encontrar nela referências que nos ajudem na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada na vida. A vida é uma caminhada, é uma jornada, e cada um de nós está, digamos, por assim dizer, em algum ponto dessa jornada, com os seus desafios, com as suas realizações, com as suas conquistas, mas também com muitas lutas, muitas dores, frustrações. E a gente, depois de algum tempo nessa caminhada, a gente nem se dá conta de que estamos carregando como que uma mochila pesada de um monte de lembranças e memórias, e experiências doloridas, amargas, e a gente não sabe muito bem o que fazer com elas. Peso vai aumentando, sugando as nossas energias. E nem sempre a gente se dá conta de que o Senhor já providenciou na palavra dele uma resposta, que está resumida numa palavra, graça. Pela graça de Deus, a gente é capaz de enfrentar todos os desafios, porque Deus cuida da gente e nos sustenta. Quando Paulo queixou-se do seu espinho na carne, da sua luta, e não está muito bem descrita ali exatamente o que era, ele teve uma experiência que ficou definida por essa expressão, quando Deus fala para ele, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa tem sido, então, a nossa experiência ao longo dessa série, um apelo, um convite para que a gente possa experimentar mais da graça de Deus. Mas o segundo objetivo também é introduzir na igreja um ministério do Celebrando Restauração. Celebrando Restauração. E o Ministério Celebrando Restauração é um ministério que nos apoia nessa caminhada, tendo como ponto de partida essa experiência das nossas dores acumuladas, das nossas lutas com hábitos, maus hábitos, e memórias feridas. E a cada domingo nós falamos um pouquinho do programa, do que é o Celebrando a Restauração. Mas agora eu quero convidar você para na próxima quarta-feira, 13 de março. Então, não é a próxima, porque a próxima já é quarta-feira, considerada, sem ser essa última de fevereiro, a próxima, 1º de março, é a quarta-feira de cinza. Nós não teremos o Celebrando Restauração aqui, mas logo depois, na verdade, é a segunda quarta-feira do mês de março, nós vamos reunir aqui à noite, às 19h45, para quem chegar, quiser tomar um cafezinho, ter um tempo aí para lanchar, beber uma água com a gente, e aí às 20 horas a gente começa esse programa. Você que ouviu falar e está interessado, você que não ouviu falar, mas gostaria de saber mais, nosso encontro agora na próxima quarta-feira. Domingo que vem a gente começa com uma outra série de mensagens, um outro tema importante da nossa agenda como igreja. O assunto do Celebrando a Restauração se encerra com essa palavra desta noite, mas não a proposta, não o convite. O convite do Celebrando a Restauração está aí aberto para você. E nesta quarta-feira, então, dia 13 de março, às 19h45, aqui na EBAI, se você desejar, se Deus tem tocado o teu coração, nós vamos ter um tempo especial juntos. Antes de passar a palavra ao pastor William, que veio, nosso amigo, uma pessoa muito querida, já conhecida da igreja, como nós fizemos nos outros domingos, nós temos um depoimento, e o depoimento desse domingo é do Josemir. Eu quero convidar o Josemir para vir aqui, e o Josemir faz parte do programa. Na verdade, começamos com o Josemir, e ele tem sido o start, pode subir aqui, do que foi a experiência de caminharmos aí com Celebrando a Restauração. E eu dei para ele um desafio, é um desafio, não tanto dar o depoimento, mas dar o depoimento em 3 minutos. Então, me ajudem Josemir em oração, ao mesmo tempo que você está escutando de coração aberto, o que ele tem para compartilhar. Tá bom. Boa noite. Meu nome é Josemir. Eu sou um filho amado de Deus, servo do Senhor. E eu tenho lutado com várias coisas,
Mas o que me trouxe para o Celebrando foi, dentre outras coisas, a questão da depressão, ansiedade, né? É feito de traumas que eu trouxe durante a minha vida inteira e a gente não sabe o motivo, e se reflete para a gente e para todos os nossos familiares, amigos. A gente acaba contaminando todo mundo, é terrível, né? Mas eu também luto também com codependência, com ira, com julgamento, né? Eu também luto também com a questão também da religiosidade também e tantas outras mais, né, pastor? Eu sou o filho caçula de uma família de 10 pessoas, né? Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, né? São de Pernambuco. Eu nasci no Rio, fui o único que nasci no Rio de Janeiro. Amém, né? E eu não digo que era uma família disfuncional, né? Eu acho que tinha confusão demais, era muita função, assim, era totalmente desregrado, né? 10 filhos, era bem complicado, né? A gente vivia se mudando o tempo inteiro, meu pai militar. E eu trouxe essa ansiedade para mim o tempo inteiro. Eu era um fujão de carteirinha, né? Qualquer cheiro de conflito, eu fugia, sumia, desaparecia, né? Nem que eu apanhasse. Eu sabia que ia apanhar quando eu fugia, né, para jogar bola lá em Nilópolis. Mas quando eu voltava, eu apanhava. Eu sabia que ia apanhar, mas eu fazia de novo. No outro dia, eu fazia de novo. E apanhava, já me acostumei a apanhar e pronto, e assim foi, até agora. Tá? Mas quando foi em 2014 foi o ápice. 2014 foi o ápice da minha crise de ansiedade, minha depressão, né? E até então eu achava que era bobagem, que era fraqueza, que era pessoas que estavam ali porque queriam, daquela posição que queriam. Eu nunca tinha passado por aquilo ali, então eu julgava muito, né? Uma pessoa psiquiatra é terrível, cara. Para que psiquiatra? O cara é louco, tem que ser internado, né? Esse era o meu julgamento. Até que eu tive que passar por isso, né? E foram 2 anos. De remédios, experimentação de remédios, né? Porque, para quem não sabe, os medicamentos psiquiátricos, ansiolíticos, eles começam a fazer efeito a partir da 6ª semana. Até então, é tudo experimento. Teu organismo vai receber bem ou não. Aí você tem que mudar de remédio de novo. Aí passa mais 6 semanas. E aí vai. E aí, começou aqui na igreja uma série de espiritualidade emocionalmente saudável. A gente fez esse estudo aqui, né, pastor? E daí começou a abrir um pouco a minha mente, né? E eu tomei conhecimento do CR e fui estudar o CR, né? Aí tem o Nelson, lá de Fortaleza. Aqui em Curitiba tinha a igreja do Bacaxiri, a PIB, e a igreja do Bom Retiro, que estavam implantando lá. E aí eu fui. Conheci um, conheci o outro, fui lá ver como é que era isso aí, né? E eu vi que era aquele que eu precisava. Era aquele que eu precisava. Então, a gente acha que... quer dizer, eu acho, né? No CR, a gente fala na primeira pessoa, tá? Sempre eu, tá? Então, eu achava que eu tinha domínio sobre as minhas convicções, domínio sobre as minhas falas, sobre as minhas emoções, sobre tudo. E eu não tinha nada sob o controle de nada disso. E o CR me mostrou isso. Porque no CR, a doença sai pela boca. Você vai falando, você vai confessando, como o Tiago fala, né? Confessar uns aos outros e orar pelos outros, serás curado. Porque o perdão de Deus a gente já tem, eu já tinha o perdão de Deus já. Eu era crente, eu achei que me converti, me batizei, opa, nova criatura, não vou sofrer mais. Não é desse jeito. Tem todo um processo de santificação e a gente sofre com isso. E eu fiquei
encantado com o programa. Porque eu vi que pessoas ao meu redor também tinham o mesmo problema que eu, né? Só que a nossa sociedade, a gente não pode mostrar fraqueza, né? A gente não pode mostrar que é vulnerável. A gente esquece que Jesus veio para restaurar a nossa humanidade. Não foi restaurar a nossa espiritualidade, não. Nós éramos humanos. Adão era humano, 100% humano. Né, pastor? 100% humano, lá no Jardim do Éden. E Jesus veio resgatar, ele é o segundo Adão, ele veio resgatar a nossa humanidade. A nossa vulnerabilidade faz com que o Espírito Santo haja na gente. Eu não entendia isso. E como eu comecei a falar com as pessoas que estavam comigo no meu grupo de partilha, aquele foi libertador. Porque quando você traz a verdade à luz, o diabo, que é o nosso inimigo, ele perde a força sobre a gente. Porque a depressão, a ansiedade, ela tem um ponto físico mesmo, é químico. A nossa mente falta algumas enzimas, a gente fantasia algumas coisas lá, e isso reflete no físico nosso. A gente tem taquicardia, acha que vai morrer, a gente tem dor de cabeça, dor de estômago, a gente tem claustrofobia. Eu fiquei 4 meses sem sair de casa, não conseguia chegar nem na sacada. Minha esposa, coitada, ia dirigindo, eu ficava freando o carro para ela, que assim, achando que ia acontecer uma catástrofe, e a qualquer momento um caminhão ia passar por cima do carro e ia acontecer uma coisa terrível. Né? Mas a partir do momento que você se coloca realmente na mão do nosso poder superior, que é Jesus Cristo de Nazaré, tudo se transforma. Né? Tudo se transforma. Por quê? Porque você consegue compartilhar com pessoas que é do teu convívio e você não sabe a vida dela, cara. Você não sabe. Não sabe. Aquela família de propaganda de margarina não existe. Não existe. Tá? E assim, eu comecei a identificar dentro das igrejas pessoas, famílias que precisam, em algum ponto, de restauração também. Não só nessa parte. Né? Eu também luto também com álcool também, não posso beber. Nada. Mas no CR eu descobri que eu estava substituindo a minha cerveja por vinho. Porque eu gosto de vinho. Mas vinho pode, né? Só que eu tinha algum problema, correr para o vinho. E 1 vez, 2 vezes, tomava uma garrafa, 2. Né? No CR eu aprendi a criar cercas para evitar o gatilho. Porque o que faz a gente cair não é tudo. Né? A gente vê as catástrofes que acontecem no mundo, né? As torres gêmeas lá, que caíram, tal. Mas a barragem aqui de Brumadinho, o que aconteceu? Foi como? Foi de uma hora para outra? Não foi. Aquilo foi minando. E eu vi que as minhas paredes tinham rachaduras e tinha infiltração nela. Só que ninguém vê. E ninguém olha para isso. Né? Hoje, eu consigo me antever um dia de cada vez. Tá? Um dia de cada vez. Promessas longas a gente não cumpre. A gente não é dono de nós mesmos. Se eu prometer para você daqui a 1 semana que eu vou fazer tal coisa, eu não vou cumprir. Vou te frustrar. Mas hoje, para mim, foi vitória. Porque hoje eu não bebi, hoje eu não me irei, hoje eu não fiquei deprimido. Né? E são essas coisas que o CR traz para a gente. Tá? Para mim, né? Já passou 3 minutos já, né? Vai encerrar, pastor. Para mim, hoje, o CR ele é o evangelho na prática. Porque você se conhecendo e conhecendo os outros, você para de julgar o outro. Você para de apontar o dedo para o outro. Você cria, quer dizer, eu criei em mim um potencial de misericórdia que eu achava que não tinha. Porque era implacável, né? Implacável. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Não é, né? E você começa a ver o outro. Né? Eu comecei a perceber que o traficante, o estuprador, que está lá no presídio, lá, que matou não sei quantas pessoas lá, ele é igual a mim. Deus olha para ele da mesma forma que eu. Não tem diferença. A única diferença que tem entre ele e eu é Jesus.
Porque se eu tivesse sido criado no mesmo local dele, passado pelas mesmas coisas dele, eu ia fazer igual ou até pior que ele. É Jesus que impede a gente de fazer. Ou vocês acham que eu também não tenho vontade de jogar uma bomba lá no Congresso Nacional? Quem me impede de fazer isso? Jesus. É Jesus que impede. É a única diferença. A diferença é que a gente sabe que está doente, a gente sabe que tem o nosso poder superior, e eles não. Eles não têm essa posse, não sabem desse amor que Jesus tem por eles. É isso que serve para mim. Obrigado por me ouvirem. Deus abençoe, Josemir. Quero convidar o pastor William. No CR, o Josemir está dando depoimento dele de maneira espontânea, não é? Ninguém é obrigado a falar da sua experiência, de como ele vivenciou o CR, mas esses que acabam dando um depoimento, falando um pouco mais do seu sentimento, da sua experiência, né, ilustram um pouco o processo. Cada um tem um processo diferente. Alguns têm uma luta mais complicada, lida com um hábito mais difícil, outro com algumas coisas que a gente considera mais simples e triviais, não é? Mas o que é importante aí, sim, eu quero frisar essa palavra final, é que você considere, se Deus tem tocado o teu coração, você tem lutado com algum sentimento, algum pensamento, e você já disse tantas vezes, isso aqui nunca mais faço, isso aqui eu já resolvi, mas você percebe que isso ainda está presente, talvez, dentro do CR, você possa encontrar um grupo de apoio. E pela manhã nós estávamos falando um pouquinho sobre as regras, né? Por isso que a gente faz as brincadeiras do tipo, oi, eu sou Josemir, né? E a gente diz, oi, Josemir, né? Oi, Natan, oi, fulano. Mas nós temos dentro do CR esse princípio, o princípio do sigilo, o princípio de que aquilo que se compartilha ali fica, o princípio de que ninguém vai ficar dando palpite na vida de ninguém, né? Cada um vai, diante de Deus, encontrar os princípios da palavra de Deus que podem nos dar o norte para que a gente possa vencer vícios, maus hábitos, algumas das nossas lutas com temperamento e personalidade. E é isso que o CR faz, né? Oferece para a gente mais uma oportunidade, é mais uma ferramenta que Deus pode usar na minha vida, tem usado e também pode usar na sua vida. Obrigado, Josemir, pela partilha. Obrigado, pastor William, por estar conosco. Vamos orar pelo pastor William nesse momento e vamos ver o que Deus colocou no coração dele para nós. Pai, obrigado pelo pastor William, nosso irmão, nosso amigo. Obrigado, ó Deus, pela sua família e pela sua presença hoje aqui conosco. Abençoa o teu servo mais uma vez, que o teu Espírito que tem ungido ele como ministro da tua palavra possa pôr nos seus lábios, ó Deus, aquilo que nós precisamos receber de instrução da tua palavra e que o teu Espírito também, de igual modo, em cada um de nós, nos dê ouvidos, ó Deus, capacidade de perceber, de discernir a tua voz. Fala conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Oi, eu sou o William. Deixa eu começar de novo. Oi, eu sou o William. Oi, privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Falei para a Renata, eu me sinto em casa aqui, né? Minha segunda casa. Até porque minha mãe está aqui, meu pai está aqui. Imagina se eu não me sentiria em casa. Deus me dá o privilégio de ter o Natan aí com um amigo, não de tão longa data, mas de grande intensidade. A gente só não está mais junto por falta de tempo, né? Senão estaríamos... Olha só, obrigado. Senão estaríamos juntos por mais tempo, com certeza, mas assim como ele me convida aqui, de vez em quando, vocês não sabem, mas eu levo ele lá para a PIB. Só que é na segunda-feira, então não prejudica o trabalho aqui, eu fico em paz para convidá-lo. Eu sou pastor de homens ali na PIB e cuido de uma congregação da PIB lá em Almirante Tamandaré. Então, temos alguns desafios, mas sempre que é possível a gente dá uma fugidinha, né? Estamos em outras igrejas e quando o convite vem daqui, então, não tem como dizer não. Particularmente, eu gosto muito do CR, para mim, é uma ferramenta do Senhor e a gente tem que entender isso. A essência continua sendo o Senhor. A essência continua sendo o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus, né, que é a força superior para nos transformar, para nos restaurar, para mudar a nossa história. Essa é a essência, essa não vai mudar nunca. Mas a forma, as ferramentas, o Senhor nos dá criatividade para podermos desenvolver e usar para alcançar vidas, para ajudar na restauração e no tratamento. Até porque nós entendemos que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Consegue entender isso? Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. E a intersecção dessa figura que você acabou de identificar, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos une ao Pai e é Ele que nos une a pessoas.
E o CR é uma ferramenta que nos ensina a viver essa realidade. O Novo Testamento apresenta 27 vezes, alguns autores colocam 25, o termo uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai os pecados uns aos outros, e tantos outros uns aos outros, que se Jesus colocou isso e mandou, através do seu Santo Espírito, que os autores colocassem esse termo uns aos outros, ele queria dizer alguma coisa para nós. Nós precisamos uns dos outros. E como igreja do Senhor, nós podemos viver essa realidade. Como igreja do Senhor, nós podemos desfrutar dessa graça do Senhor Jesus. E quando a gente desfruta dessa graça, nós conseguimos ou temos o privilégio e a alegria de repartir com aqueles que estão à nossa volta. Esse foi o tema colocado para mim, foi uma alegria poder desenvolver esse tema a partir da palavra de Deus, porque quando a gente experimenta essa graça, ela é tão maravilhosa em nossas vidas, que a gente quer repartir com os outros. Não pode ficar parado só conosco, e a gente quer que os outros vivam essa realidade. E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho nessa noite, a partir de um princípio que diz o seguinte: anuncio pelo meu exemplo e pelas minhas palavras essas boas novas aos outros, conforme agradar a Deus me usar. Se eu recebo e é bênção na minha vida, eu tenho que compartilhar com os outros. Eu não posso reter só para mim. E viver o CR é uma oportunidade de receber essa graça, de ser tratado pelo Senhor Jesus a partir dessa ferramenta e repartir com aqueles que estão à minha volta. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versos 1 a 10. Atos, capítulo 3, versos 1 a 10. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, mas fique à vontade para acompanhar na sua Bíblia também. Ainda bem que eu tenho um pouquinho mais de 3 minutos para falar, né? Eu estou fazendo o cálculo aqui, né? Como é que é o nome do nosso irmão? Josemir. Tinha 3 e falou 10, eu tenho 30. Na proporção aqui, a gente tem uma vigília hoje à noite. Não, fiquem tranquilos, não quero passar do tempo que me foi proposto. Creio que Deus vai falar aos nossos corações nesse tempo. Vamos ler então Atos capítulo 3, versos 1 a 10. O texto vai dizer o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Talvez na tua versão seja a hora 9. Amém? Alguém tem essa versão aí? Deve ter, né? Alguns têm. Só abrindo um parênteses, os judeus começavam a contar o dia às 6 horas da manhã. Então, às 9 da manhã era a 3ª hora, ao meio-dia a 6ª hora, às 3 da tarde, hora 9, e 6 da tarde, a 12ª. Então, quando você ler hora 9, hora 6 na tua Bíblia, faça esse cálculo que você vai se localizar no teu horário. Mas eram as 3 horas da tarde, então, e estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Ou seja, eu quero repartir a graça. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor já
falou tanto aos nossos corações nessa noite, através das canções, através do testemunho, da partilha do nosso irmão, como fomos edificados e encorajados. Mas queremos que o Senhor tenha algo mais para falar para nós nessa noite. E queremos pedir que nesse momento, não sejam só os nossos ouvidos, mas os nossos corações estejam abertos e atentos para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu situar você no momento aqui, a gente está em Atos 3, início da história da igreja. Atos capítulo 1, Jesus tem a sua ascensão e fala, olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão receber o poder que há de vir sobre vocês, através do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Os discípulos ficam aguardando, então, naquele tempo ali, a sequência daquilo que Jesus prometeu que iria acontecer. O Espírito Santo vem, o poder do Santo Espírito de Deus se manifesta naquele local de uma maneira extraordinária. As pessoas que estão ali começam a ouvir o Evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. Só para você entender, Jerusalém tinha na época uma população de mais ou menos 25 mil habitantes, contando com a redondeza uns 50 mil habitantes, mas no dia dessa festa de Pentecostes, assim como na Páscoa, ela ia para mais ou menos 180 mil pessoas de diversas nações. O capítulo 2 vai citar ali 14 povos diferentes. 14 povos diferentes. E aqueles homens começam a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, e cada um desses 14 povos ouvem na sua própria língua, no seu próprio idioma. Eles falam, o que está acontecendo aqui? E Pedro, pregando, cheio de ousadia, ele começa a pregar. E a Bíblia fala que 3.000 pessoas se entregam ao Senhor e são batizadas. A igreja já começa pequenininha, 3.000 pessoas. Consegue imaginar a sequência para batizar esse povo, para cuidar, para acompanhar esse povo? E o final do capítulo 2 vai trazer algo extraordinário falando da comunhão da igreja. E ali a igreja vai citar o culto no domingo, vai citar as células durante a semana e vai citar o CR, com outro nome. Mas ela vai citar, porque fala que as pessoas estavam no templo, todos os dias na casa, se importavam uns com os outros. Opa, já entrou uns aos outros de novo aqui. E dizia que tinha tudo em comum, e aquilo era tão maravilhoso, era tão especial, que a igreja caiu na graça do povo, e o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Consegue imaginar? Pedro, João, os demais discípulos, cuidando ali daquela igreja que já começou com 3.000 pessoas. E cada um com a sua luta, com o seu desafio, e eles cuidando, acompanhando, vendiam as suas propriedades, repartiam com quem estava precisando. E eles viviam isso de uma maneira tão intensa e tão especial. E eu gosto de entrar na história, eu gosto de imaginar lá num cantinho, e como espectador vendo tudo o que está acontecendo. Eu sou muito prático para as minhas decisões, sou muito prático para algumas coisas. De vez em quando o Senhor tem que dar um puxão dele e falar, William, para, não é do teu jeito, é do meu. Mas eu fico imaginando e me colocando no lugar de Pedro e João. Eu falo, Senhor, tem 3.000 para cuidar agora. O Natan com 100 e poucas pessoas aqui já é um desafio. Imagina, já de cara 3.000, começando a igreja. Implantar ministério de louvor, implantar CR, implantar ministério infantil. Mas sabe que mesmo assim, o capítulo 3 fala que Pedro e João param para ir orar. Eles não abrem mão. Eles são cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Eles tinham acabado de pregar, 3.000 se converteram, a igreja vivia aquela plenitude. Eles podiam falar, Senhor, já estou no ápice do meu Espírito, então eu tenho tarefas a executar, mas a Bíblia fala que eles param e vão orar. Sabe por quê? Porque eles entendem, e essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, que a oração é uma arma poderosa que Jesus deixou para nós. A oração é uma arma poderosa que Jesus deixou para nós. E sabe por que Pedro e João desenvolveram esse hábito da oração?
Porque o referencial deles, Jesus, deixou o exemplo. Se você for olhar desde o início do ministério, Jesus se retira 40 dias para orar. Jesus, ele termina as suas atividades, a Bíblia fala, depois da multiplicação de pães, eles vão para o barco e Jesus vai se retirar para orar. Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração, para um retiro de oração. Jesus, no momento de dificuldade, ele vai lá para o Getsêmani e vai orar e convoca os seus discípulos para que estivessem orando também. Então, aqueles homens entenderam que não adiantava só a ação se não acontecesse a oração. E independente de toda a atividade que eles tinham para pastorear aquela igreja que começa com 3.000 membros, eles sabem que não dá para fazer nada se não for debaixo do poder do Senhor. E sabe o que acontece no decorrer das nossas vidas? A gente até entende esse princípio, entendemos essa teoria e vivemos isso, mas de repente a agenda começa a ficar sobrecarregada, as atividades são tantas, que nós estamos tão preocupados em cumprir tarefas que esquecemos que precisa ter um tempo de parar e orar. Porque se eu não fizer isso, talvez eu até cumpra a minha agenda, mas é só uma agenda. E não vai ser com a excelência e com a eficácia do que aquilo que eu poderia fazer se eu tivesse buscado ao Senhor em oração. E os discípulos sabiam disso. Senhor, como é que eu vou pastorear 3.000 pessoas se eu não buscar o Senhor em oração, não buscar a direção do Senhor para a minha vida? E isso não é diferente para nós. Nós precisamos viver uma vida de oração e confiar que se eu coloco na mão do Senhor, Ele vai agir. Pastor Luiz Roberto Silvado, pastor da igreja do Bacaxiri, foi meu professor aí na faculdade teológica, e ele costumava dizer, não sei se ainda costuma, mas ele costumava usar uma frase constantemente, onde ele dizia assim: Satanás ri quando nós somente agimos, mas ele estremece quando nós nos ajoelhamos e oramos. Satanás ri quando nós somente agimos, mas ele estremece quando nós nos ajoelhamos e oramos. Sabe por quê? Porque se for na minha força, Satanás fala assim, com esse eu posso. Mas quando ele vê e ele sabe que eu me ajoelho, ele sabe que com o meu Senhor ele não pode. Ele sabe que o meu Senhor tem todo o poder. Ele sabe que o meu Senhor Jesus já derrotou ele. E é o teu Senhor, e é aquele que dá autoridade espiritual. Mas a gente consegue isso quando a gente para tudo e buscamos ao Senhor em oração, num tempo de devocional, na busca da comunhão com o Senhor. E crer que Ele pode fazer. Há mais ou menos 1 ano e meio, a minha sogra passou por uma cirurgia na coluna. Eu sempre falo, eu aprendo muito com as minhas filhas, né? Tem a Letícia, que 20 anos, e a Ana Júlia, de 8 anos. E, na época, né, a Silmara, minha esposa, ficou bem preocupada. Aliás, elas não estão aqui porque a Ana Júlia está no coral infantil lá da PIB agora, e hoje tinha o primeiro ensaio dela do ano. Ela falou, mãe, eu não posso faltar. E ela, saindo de casa, ela falou, pai, estou orando por você. Eu falei, amém. Tá, então, vai em paz para o ensaio e eu vou estar pregando aqui. E a Ana Júlia, então, estava perto de completar os 7 anos, e era o dia da cirurgia. E a Silmara estava indo, então, para o hospital para acompanhar a minha sogra. E a tensa, nervosa, e a Ana Júlia chegou e falou, mãe, por que você está nervosa desse jeito? Ah, filha, é que você sabe, a gente vai... A vovó vai passar por uma... Não, isso eu sei, a gente não orou agora há pouco por isso, mãe? Não, filha, a gente orou. Mãe, se a gente orou, por que você está preocupada? Ela não tinha 7 anos de idade. Ia fazer o mês seguinte, ia fazer 7. Não, filha, é uma cirurgia delicada. Mãe, você não vive me ensinando que Jesus pode todas as coisas? Se você vive me ensinando isso, eu acredito nisso. Por que você não está acreditando? Fala para a avó, vó, eu estou orando por você. E fique tranquila que vai dar tudo certo. E eu vou para o meu quarto orar. A Silmara foi lá para o hospital e chegou e contou para minha sogra, para a irmã Neide, alguns conhecem aqui. E ela, que estava ansiosa, ficou tranquila e terminou a cirurgia. A Silmara ligou, eu estava com a Ana Júlia, correu tudo bem. Eu falei, filha, correu tudo bem? Ela falou, eu sabia.
A gente não orou, Pai? Se a gente orou, a gente sabe que Deus vai agir. E sabe, diversas situações, diversos momentos, a gente está ali em casa, às vezes, algum desafio ministerial, e a Ana Júlia fala assim, resolvam aí que eu vou para o quarto orar. E ela vai para o quarto orar, e ela fala assim, em nome de Jesus. Ela tem até uma linha meio pentecostal para filha de pastor Batista, sabe? Mas amém, não tem problema. E ela fala assim, em nome de Jesus. Eu só escuto lá do quarto ela falando. E ela fala assim, e elas falam assim, fica tranquilo porque eu já orei. E Deus vai fazer. Sabe, a gente tem que aprender e tem que ser como criança realmente, confiar. Se a gente ora e coloca nas mãos de Deus, a gente sabe que o Senhor vai agir. E os discípulos tinham aprendido essa lição com o próprio Senhor Jesus. E sabia que não adiantava eles montarem todo um cronograma, um planejamento estratégico, uma estrutura organizacional para cuidar daquela igreja, se não buscassem ao Senhor em oração. E esse princípio cabe a nós também, todos os dias e em todas as áreas da nossa vida. A oração é uma arma poderosa que Jesus deixou para nós. Por isso os discípulos pararam tudo e foram ter o tempo de oração. Mas a história continua. E a história continua dizendo que estava sendo levado naquele momento para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Sabe o que me chama a atenção aqui? Só para você entender, o templo tinha 9 portas até chegar ao Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E tinham etapas. A primeira porta ali, as pessoas ficavam, até comercializavam alguma coisa. A outra porta era a porta onde ficavam os juízes, os mestres para orientar. A outra porta, cada etapa para chegar lá, ela tinha determinadas situações e a hierarquia espiritual permitia que se chegasse até a última. Então, aquele mais espiritual, que era o sumo sacerdote, chegava na última. Os outros, menos espirituais, na hierarquia que foi colocada, não tinham acesso. E esse homem, esse aleijado, ele poderia chegar no máximo na 4ª ou 5ª porta, porque ele era aleijado. E os judeus acreditavam que as pessoas que tinham uma deficiência física estavam pagando pelo seu pecado. Ou ele, ou alguém da família. Se você lembrar em outro episódio, as pessoas chegam, os discípulos olham aquele cego de nascença e falam assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele estivesse cego? O senhor é cego de nascença? Como é que ele era o pecador? Só se fosse no útero, não tinha como. Mas a religiosidade e essa lei dessa autoaceitação, ou essa lei de você receber por aquilo que você fazia, era tão grande, que as pessoas já faziam um pré-julgamento, uma pré-avaliação daquilo que estava acontecendo. E esse homem aqui, esse aleijado, não podia passar, porque sim, o teu estágio de pecador não te permite passar da 4ª, no máximo, a 5ª porta. Porque se você é aleijado, você é pecador. Bom, eu não, então eu sou menos pecador, eu tenho mais acesso. O outro que é menos pecador, tem mais ainda. E sabe, quando a gente começa a olhar para a história e para a maneira que Jesus quebra toda essa religiosidade, quebra esse paradigma, nós aprendemos a segunda lição. Que estar na presença do Senhor não é privilégio para alguns, mas é oportunidade para todos. Estar na presença do Senhor não é privilégio de alguns, mas é oportunidade para todos. Nosso irmão, não gravei o nome, até o final do culto eu vou gravar teu nome. Mas ele estava compartilhando que muitas vezes a gente faz uma escala de pecado, né? Aquele que assaltou e roubou 1 milhão é mais pecador do... Não, eu só tirei uma nota extra ali do almoço para cobrar da empresa, então o meu pecado é menor. Né? Aquele que fez aquilo que é mais pecador. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que todos
pecaram. Não fala na sequência, uns mais, outros menos. Fala que todos pecaram. E pecado é pecado. As consequências são diferentes, mas o pecado nos afasta do Senhor, seja ele qual for. Ou seja, se aquele homem fosse, então, por uma culpa, por um pecado, aquele, então, que chegou e o julgou por isso, também era pecador da mesma forma, mas ele se achava no direito de estar mais à frente. Mas sabe, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, e em direção a Jesus, nós descobrimos que o nosso pecado não é menor do que o pecado daquele que está perto de mim. Há mais ou menos, acho que 1 ano e meio, eu preguei aqui. Não, esse já faz uns 2 anos que eu preguei aqui uma mensagem baseada em Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8, onde o profeta Isaías está no templo diante do Senhor, e ele vê a glória do Senhor, e o que ele fala lá na sequência daquele texto, no verso 5, ele fala assim, e eu vendo a glória do Senhor, eu disse, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe, quando Isaías olha para o Senhor, ele descobre o quanto ele é imperfeito diante de um Deus perfeito. Ele descobre, percebe o quanto ele é impuro diante de um Deus puro. Mas em determinadas situações no livro de Isaías, ele vai trazer algumas mensagens, especial no capítulo 5, eu não vou entrar no cronograma do livro aqui, mas ele traz uma mensagem, e o título da mensagem são os ais. Ai de você que comete tal pecado, ai de você, né, que tem corda de engano, ai você que é campeão em beber vinho, ai você que suborna, ai de você, ai de você, ai de você, enquanto ele está olhando para os outros. Quando ele olha para o Senhor, sabe o que ele fala? Ai de mim. Sabe por quê? Senhor, eu sou tão imperfeito quanto aqueles que estão à minha volta. E quando ele entende esse princípio, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que o anjo vem e purifica, e fala, agora você está pronto. Ele fala, então, Senhor, eis-me aqui, eu quero repartir essa boa nova, essa boa notícia para aqueles que estão à minha volta. Sabe, muitas vezes nós vivemos essa realidade ainda nos dias de hoje. Não, olha, aquele que está lá é mais pecador do que eu. Não, o meu pecado é menor, e não é. Pecado é pecado. E nós precisamos entender que todos precisam estar na presença do Senhor. Eu fui pastor 8 anos ali em Porto Alegre, na Igreja Batista Monte Serra, e em determinado momento, mais ou menos 2008, eu voltei em 2014, eu li um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, de um pastor norte-americano chamado John Burke. Esse é o título do livro, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele começou uma igreja num lugar de periferia, nos Estados Unidos, um lugar muito pesado, e ele entendeu que o Senhor chamou ele para lá. Ele era discípulo do Bill Hybels, para vocês terem uma ideia, estava lá com o Bill Hybels, o Senhor chama, ele vem, e ele começa uma igreja, em questão de 2, 3 anos, tinha 5.000 pessoas, quase no mesmo ritmo de Pedro ali, né? Não tanto, mas já estava indo para esse ritmo, essa sequência, e várias pessoas ali, a igreja dele é formada por ex-prostitutas, por ex-drogados, por também pecadores, pessoas normais, mas ele entendeu que o lugar dele era ali para alcançar essas pessoas, e o título do livro era esse, porque ele falava assim, eu sou o primeiro imperfeito dentro da minha igreja. E aquele texto me chamou a atenção, o livro me chamou a atenção, eu compartilhei com a equipe pastoral, eles leram também, e depois de muita oração, a gente decidiu colocar um outdoor na frente da igreja, outdoor de 3 metros de altura por 10 de largura, com luzes, com iluminação, com a seguinte frase, proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja. É lógico, a gente chamou a diretora e falou, meus irmãos, entendam bem, se você coloca um outdoor desse na frente da tua igreja, você imagina quem virá para dentro da tua igreja. E sabe, é um desafio, porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas vamos ficar aqui, dentro das 4 paredes, vamos fazer tendas para nós aqui, ficar na presença do Senhor, e Jesus fala assim, lá embaixo estão precisando.
E quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, a primeira coisa que ele faz é ter que expulsar um demônio, que ele fala assim, essa caça só sai com jejum e oração. Mas estava tão bom ficar dentro das 4 paredes que os discípulos falaram, Senhor, está bom aqui. E nós muitas vezes vivemos essa realidade. Olha, eu já fui salvo, eu já fui alcançado. Sem implantar CR, vai dar trabalho. Sabe, pessoas vão vir aqui machucadas, mas todos nós temos áreas de nossa vida para serem tratadas. Filipenses 1,6 fala assim, estou certo que aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até eu ir para Jesus, ou de repente Jesus voltar e eu estiver por aqui, estou em obras, estamos em processo de restauração, em maior intensidade ou menor intensidade, se nós deixarmos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. E quando a gente colocou aquele outdoor que está lá até hoje, na igreja, começaram a surgir umas situações inusitadas, né? Uma delas, uma dona de um prostíbulo famoso em Porto Alegre, apareceu lá e procurou o pastor Tércio, junto com a esposa dele, e falou, não aguento mais essa vida, isso que vocês escreveram aí é verdade? E só para vocês entenderem, hoje ele é líder de células, supervisora de células lá na igreja, abriu mão de tudo e o Senhor transformou a vida dela. Um tempo depois, nós estávamos ali, eu fiz a abertura do culto, não era eu que ia pregar naquele dia, orei e eu sentei, segunda fileira, Silmara do meu lado, a igreja lá, ela cabe em torno de 900 pessoas, devia ter mais 600 no culto naquela noite, e eu sentei com a Silmara assim, de repente eu percebi um vulto vindo no corredor, e pegou um papelzinho amassado e jogou no meu colo e saiu rapidinho lá para trás. Eu abri, e aí estava escrito assim, sou homossexual, casado com outro homem, depressivo, bipolar, já tentei suicídio não sei quantas vezes, e contou toda uma história, assim, um dossiê. E no final ele escreveu assim, quero saber se eu sou aceito nessa igreja. Eu olhei, a Silmara leu comigo, ela falou, vai lá que eu estou aqui em oração. Eu fui, o rapaz estava lá, me olhando de longe, eu falei, você escreveu esse bilhete? Ele eu quero saber o que você tem para dizer para mim. E eu falei, olha, eu quero dizer que o teu lugar é aqui. Porque Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida. Venha do jeito que você está, porque Jesus te aceita do jeito que você é. Você não é mais pecador e nem menos pecador do que eu. Porque assim como você, eu preciso da graça de Jesus. A diferença é que eu já aceitei, já busquei e já recebi a graça de Jesus e você precisa também. Aquele rapaz, então, marcou um horário comigo durante a semana, eu atendi no meu gabinete, primeiro momento. Segundo momento, também marcamos a outra semana, começamos a falar do amor de Deus para ele. Terceira semana, nós tínhamos um retiro chamado Minha Vida Tem Jeito. Eu falei, Mário, vamos para o retiro. E ele foi para o retiro. E ali Jesus mudou a história dele. Aquele rapaz muito bem sucedido, psicólogo, com uma história, uma carreira. E ele largou tudo e falou, pastor, hoje à noite eu vou encerrar aquele meu relacionamento com aquele outro homem. Porque eu quero Jesus para a minha vida. Ele falou assim, o meu casamento começou num terreiro de macumba com aquele outro homem. E hoje eu vou encerrar em nome de Jesus. Segunda-feira à noite ele me ligou e falou, pastor, encerrei. Infelizmente o apartamento, na época, valia uns 500 mil. Falou, está no nome dele. Ele falou, se quer ir embora, vai, mas você vai perder o apartamento. E eu falei, e aí, Mário? Ele falou, pastor, eu prefiro perder tudo e ganhar Jesus na minha vida. E o Mário, então, foi participar do CR. E nós cuidamos do Mário, ele participou, e Jesus tratou e mudou a história dele. E para vocês entenderem, ele tinha lutas emocionais de rejeição paterna e tantas outras histórias na infância, juventude, na adolescência, e aquilo levou ele a acreditar em mentiras do diabo. Sofismas, eu gosto de dizer que sofismas são mentiras com cara de verdade. Acho que é a melhor maneira de entendermos. E ele acreditou naquilo, e o diabo levou ele àquela situação, até Jesus o encontrar. Sabe por quê? Estar da presença do Senhor não é privilégio para alguns, mas oportunidade para todos. Sabe, você consegue entender isso? Vocês só terem uma noção do que Jesus faz. O Mário, várias crises na vida dele, e em um determinado momento ele falou assim, olha,
Talvez se eu me casar, eu acho que eu venço isso e eu não vou precisar mais procurar homens. Eu vou ter uma mulher, eu voltarei a ser homem. E ele então se casa com a empregada da casa deles, né, de uma igreja pentecostal, e ali se casou e não aconteceu nada, e ele falou, bom, isso não resolveu. Eu acho que se eu for pai, eu vou então ser homem. E o que acontece com o Mário? E ele, por inseminação, porque não tinha relação, engravida a esposa dele, tem uma filha, e aí, diante daquele processo, continuou não sendo tratado, e a esposa largou dele, a filha não queria saber dele, mas quando Jesus o alcançou, porque não é privilégio para alguns, mas oportunidade para todos, mudou a história dele. Eu voltei para cá em 2014, e o Mário, antes de eu vir para cá, ele me ligou, desejando boa viagem, um bom retorno, e falou, pastor, estou voltando para o Rio de Janeiro, gente boa então, né? Estou voltando para o Rio de Janeiro. A minha filha aceitou me ver, e eu passei a conviver com ela, e ela viu uma mudança na minha vida, e a minha ex-esposa quer saber que história é essa que aconteceu na minha vida. E eu estou indo lá para reatar o meu casamento, porque Jesus mudou a minha história. Você consegue entender? Se nós não nos fecharmos nas quatro paredes e falar assim, não, estamos bem aqui, vamos fazer tendas para nós, a presença do Senhor é maravilhosa, mas o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é não permitir que as portas do inferno prevaleçam. Nós somos chamados para saquear o inferno e buscar aqueles que estão indo para a perdição. Esse é o nosso papel como igreja. E o CR, ou qualquer outra ferramenta que o Senhor colocar, serão ferramentas para nós resgatarmos pessoas para o Senhor Jesus. Estar na presença do Senhor não é privilégio para alguns, mas é oportunidade para todos. O texto vai continuar, prometo que vou ter que adiantar aqui. O texto vai continuar, vai dizer que vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu-lhes esmolas, aquele homem, e Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, e o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Repartindo a graça. Eu recebi do Senhor. A graça do Senhor me alcançou. Lembra de Pedro? Aquele impulsivo, aquele sanguíneo. Tinha um professor meu que falava assim, olha, Pedro não era sanguíneo, Pedro era hemorrágico. Tamanha impulsividade dele. Né? E Pedro, com tantas atitudes impensadas, Pedro chega no momento final onde ele nega o Senhor Jesus, Jesus vem para ele, depois da ressurreição, prepara um banquete, imagina um peixinho assado pelo Senhor Jesus, e o Senhor chega e fala para ele assim, Pedro, eu não desisti de você. Mas Pedro era um pecador, Pedro desistiu de Jesus, Pedro negou, mas Jesus não desistiu de Pedro, como Jesus não desiste de nós. E Pedro recebeu tamanha graça que falou assim, olha, isso que eu recebi, eu quero repartir com você. Era muito mais que a cura física, era a cura da alma, era a cura do espírito, era a oportunidade de ele viver uma nova vida, não só fisicamente, mas era a oportunidade de ele viver uma vida, não só naquela vida, mas por toda a eternidade, na presença de Jesus. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você é justamente essa. Nós temos o tesouro mais precioso e devemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Nós temos a graça que nós recebemos, e a palavra graça é favor imerecido. É um presente que eu não merecia, e o Senhor me deu, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Ele é um Deus de amor, que se importa comigo, que não desiste de mim, que se importa com você, que não desiste de você. E aqueles homens entenderam que aquela graça não poderia ficar só com eles, eles tinham que repartir com aqueles que estivessem à volta deles.
Já parou para pensar quantos religiosos passaram por aquele homem no decorrer daquele tempo ali? Joga uma moedinha por desencargo de consciência, ou então, opa, deixa eu passar longe, está cheirando mal, é pecador, eu estou num outro estágio espiritual. Mas aqueles homens param e olham para a necessidade daquele que estava precisando. E sabe, ao parar e se importar com aquele homem que estava precisando, foi um culto muito mais agradável a Deus do que eles tivessem passado reto, Senhor, a gente vai para o culto aqui, deixa ele ali. Não. O nosso culto, a nossa adoração a Deus é a nossa vida. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos, outra versão diz a vossa vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Sabe, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. E o culto é a celebração aqui no domingo. Mas quando a gente sai daqui, ele continua. E continua amanhã no teu trabalho, na tua faculdade, no teu relacionamento familiar. Porque quando você está exalando o bom perfume de Cristo, quando você está se importando com aqueles que estão à sua volta, lembra, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Você está cultuando a Deus. E Deus fala assim, olha, essa tua atenção com o teu colega de trabalho, essa tua atenção, esse teu cuidado com o teu vizinho, me agradou mais até do que aquele culto que você prestou no domingo. O culto que nós prestamos no domingo é o culminar do culto que nós prestamos ao Senhor no decorrer da nossa semana. E esses discípulos entenderam isso e falaram, para aí, não adianta eu ir orar lá se eu não me importar com aquele que está pertinho de mim aqui e está precisando. Eu preciso repartir a graça com aquele que está precisando. E eles param, e eles entendem essa necessidade. E sabe, eu repartir a graça vai muito além de, puxa, mas eu não fiz uma preparação teológica, eu ainda não fiz todos os passos do CR, eu ainda não participei da escola de líderes. Eu tenho, lá na congregação em Almirante Tamandaré, a Valentina, batizei ela em outubro agora, uma jovem senhora, de 55 anos, a filha dela estava conosco ali, e ela falou assim, pastor, um dia de tanto a minha filha insistiu, eu falei, eu vou lá para ela nunca mais me encher a paciência. E ela foi, e ficou. Porque a graça de Jesus a alcançou. E ela hoje, ela respira Jesus, por onde ela passa é Jesus, e ela serve, e ela está em todo lugar, e ela falou para mim assim, pastor, olha, esses dias eu encontrei uma amiga minha, e ela estava com um instrumento religioso na mão e fazendo as suas orações. Falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem, nada. Olha, a minha vida está horrível, eu não sei o que fazer. E a Valentina falou, pastor, eu falei para ela assim, olha, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua. Pastor, eu não lembrei de nenhum versículo na hora, pastor, eu não lembrei de nenhuma orientação que o Senhor tinha me dado, mas eu só lembrei disso, pastor. Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua. Eu falei, Valentina, não precisa de mais nada. Consegue entender? O repartir, a graça, é justamente isso. Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Talvez você já tenha ouvido isso, que nós somos o 5º evangelho, porque os 4 evangelhos são as boas novas, as boas notícias do que Jesus fez na vida de tantas pessoas. Mas se aquilo não for uma realidade na minha vida, não adianta eu falar dos 4. Porque vai ter que ter o evangelho da Berenice, fala assim, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Vai ter que ter o evangelho da Joca, que eu estou revendo aqui, depois de alguns anos, né, que a gente está antiga, que a gente começou cedo, né, na nossa vida com Jesus. Né, mas fala assim, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E a partir daí eu vou me desenvolver, eu vou buscar as ferramentas, mas o repartir a graça é a oportunidade de falar quem Jesus é na sua vida. E se Ele mudou a sua vida, pode mudar a dos outros também. Isso é repartir a graça do Senhor, porque nós temos o tesouro mais precioso e devemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. E eu quero concluir lendo o texto final, os versículos final, versos 7 e 8, dizendo assim, que então eles falam em nome de Jesus, ande, fala assim, e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se.
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Ele fala assim, em nome de Jesus ande, mas o que ele faz? Segura pela mão direita. E o que eu aprendo aqui é que o milagre é a obra de Jesus, mas o estender a mão é um privilégio dado a nós. O milagre, a salvação, eu não posso dar. É só Jesus. Mas o estender a mão para falar, vem comigo nessa caminhada, isso é um privilégio que Jesus dá a mim e a você como igreja do Senhor. Você já parou para imaginar? A Bíblia fala que ele segura pela mão e fala que num salto, aquele homem se põe de pé. Percebe o impulso que aquele homem recebeu para começar a nova vida a partir do momento que alguém estende a mão a ele? Sabe, o CR não é um milagre, o milagre é Jesus. Agora, o CR é uma ferramenta onde você estende a mão e fala assim, vem cá, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua vida também. Sabe, quando a gente olha para essa realidade, nós conseguimos ver o poder de Jesus através da igreja dele. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E a intersecção dessa cruz é o Senhor Jesus. Mas eu tenho o privilégio de, em Jesus, ser a mão que estende para ajudar nessa nova caminhada. Você já imaginou se aqueles discípulos falassem assim, olha, em nome de Jesus ande, missão cumprida. Bom, Senhor, está salvo, está curado, vou fazer o meu papel. Para onde vocês acham que aquele homem teria ido? Mas sabe, o texto vai dizer que aquele homem, então, pelo impulso, pela mão estendida, ele entra com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Percebe o estender a mão ao próximo, o que vai fazer, o que vai gerar, o que irá proporcionar. E sabe, o nosso cuidado e testemunho servirão para testemunho e para a honra e glória de Deus. O nosso cuidado e o nosso testemunho de vida servirão para o testemunho, sim, mas para a honra e para a glória de Deus. Porque a partir daquele gesto, a partir daquela estender a mão, permitiu que aqueles homens pudessem testemunhar. E aquele ex-paralítico se sente tão cuidado que ele entra junto e fala assim, eu quero louvar esse Deus, eu quero estar junto. E as pessoas que estão ali falam assim, não era esse que estava pedindo esmola? E eles ficam maravilhados, e aquele é o testemunho daquele homem que, com a sua atitude, falou, Jesus mudou a minha vida, e pode mudar a sua também. Eu quero fechar realmente afirmando, ratificando aqui, o CR não é um milagre. O milagre é o Senhor Jesus que faz. Mas o CR é uma ferramenta do Senhor Jesus para ajudar a estender a mão e dizer, Jesus pode mudar a tua vida e eu quero ajudar você nessa caminhada. Isso não é uma invenção humana. Os discípulos de Jesus tiveram no próprio Mestre o exemplo. Porque Jesus foi o primeiro a estender a mão a nós. Porque nós precisávamos do Senhor. E a Bíblia fala que Ele estende a mão quando Ele morre lá na cruz. E nos religa ao Pai. E a partir daí, então, nós podemos viver novidade de vida. Que não pode ficar restrita só a mim. Mas eu preciso repartir com aqueles que estão à minha volta. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei de que maneira a palavra do Senhor falou ao seu coração nessa noite, quero dizer que, antes de falar para você, falou para mim. Porque se não falasse para mim, seria hipocrisia, seria um mero discurso. E eu fui relembrado do Senhor do meu privilégio de repartir com os outros esse amor. E a minha oração é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite, de tal maneira que você entenda que
repartir o amor, repartir a graça. É um privilégio que o Senhor deu a nós. A Bíblia fala que os anjos queriam fazer isso. E o Senhor fala assim, não, eu vou passar para a minha igreja. E como igreja do Senhor, nós temos o privilégio de compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui encorajado, impactado, disposto a repartir o maior tesouro que você recebeu na sua vida, que é Jesus. E que muito além do CR, muito além das ferramentas, a nossa vida seja um testemunho vivo, onde nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Pai, como é bom meditarmos na Tua palavra, como é gostoso, ó Deus, sermos inspirados pelo Teu Santo Espírito e encorajados, impulsionados a repartir com os outros essa graça, esse amor incomparável. Deus, a começar em mim, que em nome de Jesus saiamos daqui dispostos a repartir esse tesouro com os outros. Que saímos daqui dispostos, ó Deus, a não ficarmos em quatro paredes, mas contar para os outros e compartilhar com os outros que Jesus mudou a nossa vida e pode mudar a vida daqueles que estão à nossa volta. Pai, que aquilo que eu não falei, não expressei através de palavras, que seja completado em cada coração, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a morrer, e todo Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. E se olhares, Senhor, ensina-me a amar Teu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão, enche-me com Teu Espírito.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela presença do pastor William e porque ele foi instrumento do Senhor para mais uma vez o Senhor nos guiar na direção da Tua graça, do Teu amor, que nos acolhe, que nos envolve de um modo extraordinário, transformador, libertador. No depoimento do Josemi, nas canções que cantamos, na palavra e no testemunho, ó Deus, que o pastor William trouxe, foram de muitas formas ilustrados, ó Deus, que este convite está aberto para todos nós. E esse convite se renova todos os dias quando acordamos, ó Deus. E que o nosso coração, então, ao longo dessa semana, se lembre daquilo que ouvimos nessa noite. E que, conforme a última canção cantada agora, cada dia a gente perceba o nosso coração curado, sarado, Deus, transformado no coração igual ao teu. Um coração que acolhe, um coração que abençoa, um coração que perdoa, um coração que crê e confia, um coração de esperança inabalável. Renova no coração de cada um aqui, ó Deus, a esperança inabalável, o entendimento da Tua vontade, a certeza do Teu amor. Para o Teu louvor e glória nós oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.